Purificação íntima. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores aguardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido como aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas. São 10 horas, mais 1 minuto. Estamos começando mais um programa Espírita Projeto Futuro. Um programa que vai levar o Espiritismo até você, até a sua casa. Um programa que vai levar até você o Consolador prometido pelo Cristo, que com certeza vai lhe ajudar a superar os obstáculos, a perda de entes queridos e ajudar muito no seu crescimento espiritual. Lembrando a você, ouvinte, que os nossos telefones são 3222-0001 e 3222-0002. Ligue, faça sua pergunta, porque no final do programa você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita. E hoje aqui conosco um grande amigo, um grande companheiro de doutrina, Plauto Gianni. Bom dia, Plauto. Bom dia, Arnoldo. Bom dia aos ouvintes. Muita paz a todos. A nossa companheira de entrevistas, Keter, bom dia. Bom dia, Plauto. Bom dia, Keter. Bom dia à nossa equipe também e a todos vocês ouvintes. E nós vamos começar com uma pergunta que nos foi dirigida semana passada, em que infelizmente não foi respondida devido ao nosso tempo, que é pouco. É um ouvinte que não quis se identificar, ele é aqui do centro, e ele pergunta a você, Plauto. Ele diz: sou casado e me envolvi com outra pessoa também casada. Já haveria alguma ligação espiritual anterior? Olha, esse companheiro que não quis se identificar é um assunto extremamente delicado quando se toca em assunto de casamento, né, de envolvimento de um com o outro. E Kardec teve essa preocupação quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala sobre o divórcio. Aí o que está acontecendo com essa pessoa? Houve uma traição. Ponto. Não tem jeito de voltar atrás. Traição, ponto. De ambas as partes, né? De ambas as partes, claro. Se houve traição, é porque os companheiros, ambos, não estão tendo mais o que? Afeição um com o outro. Muitos perguntam: mas então, e a atração física? A atração física você pode o que? Reprimi-la. Ponto.
A gente não casa apenas pelo sexo. O sexo é uma consequência natural de um casamento, né? Agora, por que está aumentando o número de separação? A gente que milita na área jurídica, a gente sabe disso. Porque não está havendo o quê? A perfeita comunhão de pensamento entre um e outro. Porque a maioria dos casamentos são casamentos de provas. Os casais estão passando por provas. Às vezes eles foram mãe e filhos antes, eles têm ligações muito fortes no passado. E às vezes eles encontram companheiros ligados a eles, sim, como meio de prova. Só que eles sucumbem. Eu vou ler só um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as perguntas têm sempre resposta nas obras básicas. Veja bem o que é o divórcio. Não estou falando que ele vai divorciar, que essa pessoa vai divorciar. O divórcio é a lei humana que tem por fim separar legalmente o que já está de fato separado. Se ele traiu por algum motivo, é sinal que a relação dele não está indo bem, de alguma coisa. Então já está separado. E outra coisa, quando Jesus repudia, né, fala que é preferível o divórcio, por quê? Prefiro um mal menor do que um mal maior, no caso de algum crime. Em caso pode ocorrer o de adultério. Quando ocorre o adultério, Kardec fala, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Olha, se houve traição, não está havendo, desculpe o companheiro, não está havendo uma afeição recíproca em sua casa, e nem no lar do outro. Agora, quais serão as consequências desse ato futuro? Primeiro, os filhos. Tudo que vier que acontecer com os filhos, independente dos filhos terem livre-arbítrio, tudo que advir proveniente dessa separação do trauma, este casal que traiu irá responder por isso futuramente. Aonde? Na sua consciência. Lembremos sempre da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ele vai responder por isso. Os dois irão responder por isso. Porque eles passaram por uma prova, só que eles sucumbiram à prova. Pergunta-se depois, e se dessa traição advir um filho? Sim, esses espíritos têm ligação com eles. Era para ter vindo? Não. Mas aproveitou o ensejo o quê? Aquela afinidade entre eles, eles então reencarnam. Mas outro compromisso que eles têm com esse espírito. Fora os que foram traídos, se não perdoarem, começarem uma vingança. Olhem para vocês verem o que ocorre dentro desse processo. Por isso que grande causa, né, das obsessões é disso. É o não perdão da pessoa. Porque onde está, Manuel Filomeno de Miranda fala em seus livros através de Divaldo, onde está o devedor, o cobrador está do lado. Incontinente. É o processo obsessivo. Onde está o devedor, o cobrador está do lado. Então, se é tempo ainda de refazer isto, de voltar atrás, faça o quanto antes. O quanto antes. É preferível que tenha a dignidade, a hombridade de voltar atrás, né? Pedir a desculpa, porque perdoar é um ato muito, muito difícil, pelo menos desculpar, voltar atrás, para que não fique essas sequelas futuras. Já ficou uma sequela. A sequela já ficou. Para que não fique isso, para que futuramente a pessoa não vá se comprometer cada vez mais. É um princípio de justiça. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Quem traiu pergunta, será que eu iria gostar de ser traído? Aí vem a pergunta. Quem somos nós para julgarmos? Eu não estou julgando ninguém, a doutrina espírita não julga ninguém, Deus não julga ninguém, mas a nossa consciência vai cobrar da gente. E a mão da nossa consciência é pesada, e ela cobra. Cedo ou mais tarde ela vai cobrar. Então, o quanto antes, faça isso.
É preferível uma separação harmoniosa, se é que existe separação harmoniosa, né, do que uma separação onde há muitos impropérios, muitas divergências, porque isso aí tem uma consequência espiritual gravíssima futuramente. É isso. Já se encontram abertas as inscrições para o curso de gestante no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré fica na rua Mestre Pedro da Silva, número 31, no bairro Esplanada, logo ali depois do viaduto que liga o centro ao bairro Esplanada. Ligue, participe conosco, 3222-0001 e 3222-0002. Faça sua pergunta, tire sua dúvida e deixe seu nome para concorrer ao sorteio de 2 livros no final do programa. Pronto, eu tenho a pergunta aqui da Glória Muniz, ela é do bairro Catalão. Ela diz que às vezes tem visão de algum acontecimento e realmente aquilo vem acontecer. Ela pergunta o que vem a ser isso. Olha, às vezes nós temos isto. Isso pode ser, nós temos tipo um pressentimento, essa visão. Nós podemos tê-la lucidamente e podemos tê-la também através de sonhos, né? Que é o que mais acontece. E também pressentimos. O que são os pressentimentos? E Kardec perguntou isso, vamos respondê-la através do Livro dos Espíritos. Pressentimentos, a partir da questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor? Veja bem, é a pergunta. Às vezes tem visão de algum acontecimento e realmente acontece. Olha lá o que os Espíritos superiores responderam. É o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o Espírito tem conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, e essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimentos. No caso dela aqui, esta visão pode ser alguma coisa que ela tem, o seu espírito tem uma visão maior, amplitude maior. Pode ser até a chamada que eles chamam de dupla vista, mas dupla vista porque quem vê não é o físico, quem vê é o espírito, né? É a essência, é o espírito que percebe. E quando acontece isso, pode ser o quê? Que ela se desdobrou em sonho, encontrou-se com uma pessoa, com o espírito protetor, e ele deu a ela o que iria acontecer e de fato pode acontecer. Não é que ele fez a previsão, não. Está tão iminente aquele fato ocorrer que ela apenas concluiu para ela o que de fato ocorre. Mas às vezes nós temos intuições, nós temos pressentimentos, isso é muito comum. Como também temos os pressentimentos para o lado negativo. Por isso que é bom que a pessoa que vive a vida reta, a vida digna, está sempre sendo intuída pelos espíritos bons. Então isso é uma coisa natural. Agora, o que não pode é ficar uma neura disso aí, né? A pessoa achar que isso aí é tipo de origem. Não, isso aqui não é nem mediunidade. Isso é uma faculdade anímica que a pessoa tem. Todos nós temos essa percepção. E essa percepção ela vai ampliando à medida que nós vamos o quê? Estudando e nos renovando, né, moralmente. É isso. São 10h13. Você está ouvindo o Projeto Futuro, que é um programa espírita, um programa feito para lhe ajudar no seu crescimento espiritual. Hoje, respondendo aqui perguntas de ouvintes, com a pergunta do José Lopes, do bairro Interlagos, que nos ligou até na semana passada. Ele pergunta: Plauto, existe alguma religião que não segue Jesus Cristo? Após ele ter enunciado que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se existe, por que não seguem os seus ensinamentos? Bom, José Lopes, uma pergunta extremamente boa e também pertinente, porque basta olharmos as religiões do Oriente. Lá eles não seguem rarissimamente, lá não seguem os preceitos de Jesus. Mas tem o Maomé, tem o próprio judaísmo, etc, etc. Mas se a gente for perceber a essência da doutrina deles, a essência de quê?
muitas vezes. O próprio indiano exerce a busca da paz, do equilíbrio. Você pode conseguir a própria evolução, o próprio progresso, sem falar de Jesus. O progresso é o caminho. Para nós ocidentais precisamos disso, de Jesus. Para os orientais, nem tanto. Então, os caminhos são vários, mas o objetivo é único. O nosso progresso é a nossa evolução. Embora nós não tenhamos nenhuma afinidade com... Eu, particularmente, não tenho nenhuma afinidade com a questão oriental, mas a prática deles, a prática boa deles, podem falar que é uma prática cristã, realmente. Né? E quem... O próprio Buda, o próprio Confúcio, são o quê? São precursores de Jesus. São espíritos iluminados, superiores, que vieram aqui para quê? Para preparar também o terreno. Sedimentar o terreno. Futuramente pode até nem conhecer a doutrina. Agora, o que acontece no Oriente em alguns casos, como lá na Palestina, lá em Jerusalém, é o quê? É o fanatismo religioso. E tudo que leva para o lado radical, a tendência é o quê? É haver guerras. Né? E a pior guerra que existe é a guerra chamada guerra religiosa. Né? Isso aí só vai trazer, e está trazendo, e aquele continente, aqueles países dificilmente terão paz. Dificilmente terão paz. E aqueles espíritos que ali estão desencarnando, com certeza eles não retornarão mais daquelas plagas. Eles irão reencarnar em mundos, em outros mundos, para poder aprenderem realmente o sentido da verdadeira religiosidade. Então não importa se fala ou não do Cristo. O importante é você fazer o bem, né, e seguir os preceitos. Qual que são os preceitos? Amar ao seu próximo. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Foi isso que o Cristo quis nos ensinar. Ô Plauton, e se tratando de planeta de expiação e provas como é o nosso, por que essa necessidade de tantas religiões? Olha, Arnoldo, isso aí desde o homem primitivo, nós já temos em nós, né, o germe da divindade. Né? E é interessante porque nós não somos oriundos da Terra. Mentira. Nós viemos de outros mundos. Né? Nós somos o quê? Nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos tentando o quê? Buscando o quê? O nosso progresso, né? Que é através do progresso moral, intelectual, e a nossa evolução, que só se processa através do amor. E esses caminhos diferentes é justamente para isso. Como nós estamos, cada um, em um sentido de progresso diferente, né? Nem todo mundo entende. Veja bem, nem todo mundo está apto a compreender o Espiritismo. Ou seja, cada um tem uma forma de pensar. Exatamente. Nem todos estão aptos a compreender o catolicismo, a compreender o protestantismo. Cada um está o quê? Onde tem que estar, no nível de seu entendimento. Então, as diversas religiões vai chegar a um ponto que são diversos caminhos, mas a finalidade é qual? É o progresso. É por isso, é o progresso. Já está chegando um ponto o quê? Que todas as religiões vão se unir em torno de uma religião. Você fala, mas é o Espiritismo? Não. Não tem que ser necessariamente o Espiritismo. Não tem que ser necessariamente. O Espiritismo é o quê? É um meio pelo qual você vai o quê? Compreender realmente os ensinamentos do Cristo. Vamos chegar num ponto que nosso progresso espiritual, da nossa evolução. É isso. E vai acontecer nesta terça-feira, dia 4 de maio, a partir das 14 horas, o Bazar da Pechincha, lá do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Serão roupas, calçados, bem baratinhos. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré fica na Rua Mestre Pedro da Silva, número 31, bairro Esplanada. Logo ali depois do viaduto que liga o centro ao bairro Esplanada. Plauton, tem uma pergunta da Alda, também de semana passada. Ela pergunta por que certas pessoas são muito perseguidas. Seriam por inveja, por despeito? Neste caso, o que fazer? Olha, Alda, a gente tem que primeiro perguntar o seguinte: por que a pessoa está sendo considerada perseguida? Às vezes a gente acha que está sendo perseguido, mas às vezes é o próprio reflexo da nossa consciência pesada.
Nós temos isso conosco, né? Por quê nós estamos sendo, né? Quando a gente é perseguido, né, pela causa do Cristo, aí você não tem que dar satisfação às pessoas, não. Você tem que dar satisfação a Jesus. E não seria também nós mesmos nos perseguindo? Exatamente. Às vezes a gente acha que está sendo perseguido, mas nós é que estamos perseguindo. Agora, o que nós estamos fazendo para não sermos perseguidos? Nós estamos dando realmente condição para as pessoas chegarem até nós? Ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, que não é o caso da nossa, né, da nossa colega? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte? Ou seja, porque quando a pessoa nos acha prepotente, vaidoso, é sinal que nós temos alguma coisa. Então pare e pensa o que nós realmente estamos fazendo para sermos perseguidos, né? O que a gente tem que fazer para não ser perseguido? É passar o quê? É ter uma revisão da nossa consciência e verificar o que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem essa neura, né, que nós somos sempre perseguidos. E nós não estamos sendo perseguidos. Nós não estamos. Ainda mais na mesma família, quando nós professamos alguma doutrina, como é a doutrina espírita, né? Tem sempre isso, né? E o Cristo disse, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. E que divisão é essa? Aquele que renunciar, quiser me seguir, que vem. Ou seja, se você está professando a doutrina do Cristo, você vai ser o quê? Você vai ser perseguido, sofrer chacotas, etc, etc, etc. O que a gente tem que fazer? Relevar e continuar, e prosseguir. É como diz Emmanuel. Nós estamos aqui para quê? Para passarmos por provas. E talvez essa percepção faça uma análise, essa nossa ouvinte, o que realmente ela tem que faz com que os outros a persigam. E o que ela pode fazer para minorizar isso? Será que ela já chegou perto da pessoa e perguntou por que a pessoa não gosta dela? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para poder mudar? Né? Até a gente em casa, né, quando a gente comete algum abuso, né, minha esposa tem essa... Eu sempre peço para ela, ou você me corrija. Porque às vezes a gente tem o estupim curto, a gente fala coisa que não deve fazer, você chega e me... Por quê? Nós vamos o quê? Nós vamos disciplinando as nossas tendências, as nossas más formações. Nós vamos disciplinando. Hoje você gritou mais. Então passa a falar um pouco mais. Porque, como diz Emmanuel, se em um ano de doutrina espírita, se você não mudou 1 centímetro, senta e torna a pensar o que você está fazendo na doutrina espírita. Porque não é possível que em um ano a gente não modifique um pouquinho das nossas más inclinações. Né? Então é isso. Não se sinta perseguida. Prossiga fazendo o que você tem que fazer, dentro do bem. Porque todos nós seremos. O próprio Cristo não teve a chamada unanimidade, quanto mais nós, né, que estamos ainda, né, bem aquém, né, da nossa linha, né, de evolução. São 10h25. Ligue para nós, 32220001 e 32220002. Participe e deixe seu nome para concorrer ao sorteio de 2 livros no final do programa. Eu tenho aqui uma pergunta anônima. Diz o seguinte, Plauto: depois que namorou aos 18 anos, teve que terminar. Nunca mais namorou e acabou ficando até perturbado. Hoje tem 90 anos e nunca mais foi normal. O que você poderia dizer para esta ouvinte? Ou para este ouvinte? Olha como que é outro assunto, né, dentro da família, né? Depois que namorou aos 18 anos, teve que terminar e nunca mais namorou. A gente pergunta, por quê que não namorou? O que houve? Será que foi a pessoa que não abriu seu coração mais?
né? Ele não permitiu, quando a gente fecha a porta, ninguém entra mais, ninguém bate, né? Porque não tem como a pessoa dos 18 aos 90 anos, ninguém se interessar pela pessoa. É muito complicado isso. É muito complicado. Então, ele teve um trauma muito grande, né? O que a gente percebe, né? Que nós não somos psicólogos e nem podemos fazer, né? O chamado psicologismo, porque não compete a nós. Nós estamos analisando à luz da própria doutrina espírita. Agora, às vezes é o seguinte, né? Ele passou por uma prova, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar que ele abusou, né? Que ele teve antes, né, compromissos anteriores e ele não assumiu esses compromissos. E nessa existência ele veio para quê? Para poder passar por esse processo, né, onde ele não ia conseguir ninguém para poder passar por essa prova, né? Porque a gente não pode brincar com os sentimentos dos outros. Toda vez que a gente brinca com os sentimentos dos outros, estamos brincando com nós mesmos, né? Tem uma passagem maravilhosa no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz cita isso. Ele chega no ambiente, está uma moça lá, num espelho, perto do espelho. Aí eles vão fazer a auscultação daquela moça, mais ou menos nesse tipo da história, a grosso modo. E a moça, ela estava noiva, e o rapaz parece que deu esse espelho para ela. E depois ele foi embora e nunca mais ele apareceu. E ela não namorou mais, desencarnou e ficou próxima ao espelho esperando por ele. Desencarnada. O trauma que ela ficou nele. Ele prosseguiu na vida e ela estacionou. Agora, essa pessoa é responsável, vai ter que tirar dessa situação. Então, às vezes, a gente fica o quê? A gente acha que ninguém gosta da gente, né? Nós somos aquela pessoa que fica chorando nos cantinhos, mas a gente não procura, né? Se você quer arrumar alguém, não fica dentro de casa, não, porque ninguém vai apertar o interfone, a campainha, a porta. Escuta, você quer namorar comigo? Não existe isso. Não existe isso. Agora, se o senhor está perturbado hoje, não é por esse motivo, muitas vezes não. É porque o senhor se fechou a tudo e a todos. Aí fica difícil, senhor. Ainda há tempo? Ainda há tempo. O que devemos fazer? Comece desde já a fazer suas orações, a estudar mais. Ah, eu já estou com 90 anos. Sim, 90 anos, mas o espírito é eterno. O senhor teve um trauma muito grande. E o senhor se fechou. Não as pessoas se fecharam para o senhor. O senhor que se fechou. O senhor não deixou mais ninguém entrar dentro do seu coração. Aí é muito complicado. Aí é muito complicado. E foram muitos anos, né, Cláudio? E foram muitos anos. Né? E foram muitos anos. Quer dizer, e ele ficou com isso na cabeça. Isso pode estar prejudicando muito também essa pessoa que ele namorou. Claro. Agora, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que ser resolvido. Como? Aí só a própria vida vai encaminhar ele para isso. E acontecerá no próximo dia 2 de maio, amanhã, domingo, o 7º Encontro Cultural Espírita. Será na Praça do Santuário, a partir das 16 horas, com vendas de livros espíritas, músicas, trabalhos artesanais dos centros espíritas, palestras e o lançamento oficial do selo de Chico Xavier, numa realização do Correio em parceria com a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Portanto, não percam aí amanhã, dia 2 de maio, a partir das 16 horas, na Praça do Santuário, o lançamento oficial do selo de Chico Xavier, numa realização da AME e dos Correios. Será uma tarde muito gostosa e haverá palestras também. São 10h30, nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa e daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco e continuaremos com as perguntas dos ouvintes. Rádio Minas FM 99,3. A sua Rádio Minas de sempre. Rádio Minas. Agora também em FM. Minas.
Rádio Minas, AM 1140. E agora Rádio Minas também FM 99,3. Colisão e Humano. Malharia masculina e feminina. www.colisão.com.br. Dias e Bebiano Informática. As melhores soluções em software para gestão empresarial, administrativa, contábil e criação de sites profissionais. Avenida Getúlio Vargas, 180. Telefone 37 2101 1558. Divinópolis. Mac Rose. Camisaria masculina. Sintonia. Moda feminina. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, Centro. Telefone 3222-2004. M. Andrade Placas Automotivas. A presença obrigatória em seu veículo. Rua Dom Pedro II, número 212, Vila Cruzeiro. Fone 3222-1311. Avesso Moda Feminina. JK Shopping, Loja 15. Telefone 3691-6015. Planeta Shopping, Loja 37. Telefone 3214-7040 e também na Rua Capitólio 375, bairro Planalto. Avesso, a moda ao seu alcance. Projeto Futuro traz curiosidades. Você sabia que a primeira edição do Livro dos Espíritos continha somente 501 perguntas, sendo que a segunda edição passou a conter 1.018 perguntas? São 10 horas e 32 minutos. Nós estamos agora voltando com o segundo bloco do programa Projeto Futuro, que é um programa espírita, um programa feito para lhe ajudar no seu crescimento espiritual. E voltando aqui à pergunta de ouvinte, como a pergunta da Ana, do bairro Catalão. Ela pergunta do seguinte, Plauto: depois que a mãe partiu, no mesmo dia em que enfeitou toda a casa com flores e ao retirar os enfeites, parece que contribuiu para que a mãe desencarnasse. Tem alguma coisa a ver? Não, nenhuma. O que acontece é que às vezes nós somos muito supersticiosos. E nós já falamos que a doutrina espírita não comporta nenhum tipo de superstição, hierarquia, dogma, nada. Não comporta. É porque já estava na iminência dela desencarnar. Aproveitando o ensejo, até bom, sabe, Arnoldo e Keto? É que nós temos todos têm essa mania, o seguinte: a pessoa desencarna, às vezes, e o quarto da pessoa fica do jeito que ela deixou. Quando nós temos diversas pessoas carentes, creches, orfanatos, asilos. Gente, peguem as coisas, os retratos são coisas muito importantes, deixem lá peguem tudo e doa. Para o espírito, o que importa é a lembrança, é o sentimento, e não as coisas materiais. Quanto mais nós tivermos preso essas lembranças, e se o espírito não tiver um esclarecimento muito grande, o espírito fica no ambiente.
Se aquilo permanecer, né? Se tudo permanecer. Exatamente, fica. E o que acontece? Ele não tem um esclarecimento e ele desencarna com uma doença, né, grave. O que acontece? Ele vai se mandar a quem ele mais gosta das pessoas da família. E inconscientemente ele transmite aquelas impressões às pessoas da família. Por isso que vai no médico, etc., tira exame e não consta nada. É simplesmente uma influenciação, impressão que está no seu perispírito daquelas doenças. E se torna até uma troca de influências. Exatamente. Então, o que faz? A coisa melhor que tem quando a pessoa desencarna: oração, prece. A melhor coisa que se faz é oração e prece. Ore pelaquela pessoa, né? A prece é o refrigério da alma. Nada melhor do que uma prece para que o espírito se fortaleça. Ele vai precisar muito disso, porque quando a gente desencarna, a gente passa um período de perturbação. Nem todos estão esclarecidos com relação a outra vida. Então, precisa disso. Então, não se preocupe com superstições, com isso, né, com aquilo. Não. E faça o velório da maneira mais simples possível. André Luiz nos conclama a isto. Faça o velório da maneira mais simples possível. Quanto mais simples for o velório, melhor para a entidade que não tem esclarecimento. Tudo simples. Importante é o sentimento. O Ailton da Silva, lá do bairro Paraíso, Plauto, ele pergunta se na classificação dos mundos, qual é o primeiro, se há outros, né, mais evoluídos nessa escala. Ele pede para falar um pouquinho sobre estes mundos. Olha, Ailton, como disse Jesus, né, há muitas moradas na casa do Pai. E é interessante, né, antes de passarmos a esse assunto, Kardec fez a pergunta aos espíritos, pergunta 55, né? Ele perguntou o seguinte aos espíritos superiores: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Vejam bem que interessante. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, responderam os espíritos superiores. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. É que nós somos, né, presunçosos, achando que só a Terra que é habitada. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles? Né? Kardec fala o seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus. E Kardec fala na própria Revista Espírita, que ele editou a partir de 1º de janeiro de 1858, e foi até março de 1869, né, quando ele desencarnou em 31 de março. E ele sempre que ele evocava os espíritos para os seus estudos, ele sempre perguntava qual mundo que ele estava habitado. E muitos deles estavam em Júpiter, um dos mais evoluídos do nosso sistema. Inclusive Mozart. Mozart habita Júpiter. Agora, vocês vão pensar, e a forma? A forma humana é essa forma. Só que a forma o quê? De acordo com a chamada atmosfera espiritual de cada globo. Nós não podemos viver nesse planeta. A nossa constituição física é de acordo com o planeta Terra. A constituição física do planeta Júpiter é a constituição física deles. Né? Então, quais são os mundos mais habitados, mais adiantados? Aí, uma escala nós não temos correto, mas a Terra é em torno do terceiro planeta mais atrasado do nosso sistema. Ainda temos que caminhar muito, né? Embora ela esteja passando, né, de expiação de prova para um mundo de regeneração, né? Onde daqui a alguns anos não teremos mais tanto sofrimento como temos hoje. Já é um caminho, né? Mas ainda estamos longe de ser mundos felizes, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito interessante, chama Mundos Superiores e Mundos Inferiores. É maravilhoso essa parte, né, do Evangelho. Pronto, e ainda tem país aí de primeiro mundo querendo conquistar o universo, achando que
um dia vai conquistar o universo, né? Exatamente. É como se só existisse nós. Se só existisse nós. Exatamente. Mas é mais interessante é como que Kardec sempre fala, né, que a espiritualidade sempre fala, né, jamais eles estão prontos as coisas aos cientistas. Onde estaria o mérito? O cientista tem que pesquisar, tem que analisar para chegar ao quê? Chegar a uma conclusão. Como Kardec fez. Olha que ele viu as mesas falantes. Olha, mesa matéria não fala, não pensa. Se está dando resposta, porque tem o quê? Tem algo além disso, né? Se a resposta é inteligente, né, tem alguém inteligente dando essa resposta, até tirar a conclusão que nós somos eternos, né? Que o espírito habita o corpo e depois ele desencarna e continua tal como ele era aqui. Plauto, e qual é a diferença entre planeta e mundo? O planeta é o físico, né, Arnoldo? É a massa. É a massa, né? O mundo ele é subjetivo. A questão é espiritual. O planeta é a massa, é o físico, né? O planeta sofre as suas intempéries, né? Todos esses abalos, essas coisas isso é concernente ao próprio planeta, né? Aproveita-se esses abalos, essas condições, né? E nós que somos em prova e expiação, né? Passamos, né? Aproveita-se essa oportunidade para poder passar por essa prova. Mas o mundo, né? O mundo ele é subjetivo, né? E o planeta ele é físico. As pessoas confundem muito o planeta com o mundo. O planeta é físico, onde moramos. E o mundo é subjetivo, onde nós estamos o quê? Progredindo, né? Os sentimentos, as emoções, tudo. É uma forma de identificação. E vai acontecer dia 4 de maio, terça-feira agora, das 14 às 16 horas, o Bazar da Pechincha, do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. O Centro Espírita fica ali na rua Mestre Pedro da Silva, número 31, no Esplanada, atrás do Senai. E já se encontram abertas as inscrições para o curso de gestante, também no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. As interessadas podem procurar nas quintas-feiras, a partir das 14 horas, para fazer a sua inscrição. E amanhã, dia 2 de maio, vai acontecer o Encontro Cultural Espírita, a partir das 16 horas, na Praça do Santuário, com vendas de livros espíritas, músicas, trabalhos artesanais dos centros espíritas, palestras e o lançamento oficial do selo de Chico Xavier, numa realização dos Correios, com a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Então, todos estão convidados a participarem aí desse Encontro Cultural Espírita, que é uma tarde muito boa, muito gostosa, né, Arnoldo? Lá na praça. Sem dúvida, vai ser uma tarde muito gostosa, muito boa, onde os centros espíritas estarão mostrando seus trabalhos, haverá palestras e, o que você disse aí, o lançamento oficial do selo de Chico Xavier. Chico Xavier, comemorando aí os 100 anos do seu nascimento. É isso aí, já é o 7º encontro cultural, ou seja, já temos aí vários encontros para trás que foi um grande sucesso. A partir de amanhã, domingo, a partir das 16 horas. Isso aí. Tenho mais uma pergunta aqui, Plauto, para você. É a pergunta da Lúcia, do Centro. A Lúcia está perguntando como que se explica o defasamento de idade dos casamentos hoje em dia. Ou seja, ela até deu um exemplo aqui bem interessante. Uma mulher de 65 anos com um rapaz de 30. Como é que se explica isso hoje? Olha, é o que nós falamos logo no início, né? Às vezes o que está acontecendo hoje não é união de sentimentos, né? É união de quê? De interesses. Não é que pode haver casamento assim, claro que pode. Né? O meu pai casou com 42, minha mãe tinha 20. Nada impede esse tipo de união, mas tem que haver sentimento. Às vezes há sentimento numa relação de 65 com 25, pode haver, mas a maioria das vezes há o quê? Há interesses, né? O que se vê são interesses. Vejamos